O rubro-negro, para a alegria da sua torcida que estava no Barradão, conseguiu um ótimo resultado. Méritos aí do elenco, né, que mostrou algo que até então a gente não tinha visto, que é aquele poder de reverter a situação, porque conseguiu a virada, 3 pontos aí para dar uma respirada e quem sabe, né, aumentar a autoestima, dar confiança para o clássico que vem no domingo. Uma partida marcada pelo clima tenso. Vitória e Vasco entraram em campo precisando vencer. E o que se viu no Barradão foi um jogo de muita emoção. Vem que eu te conto essa história. Em campo, o Leão começou melhor. Jamerson arriscou de longe. A bola desviou, mas Léo Jardim defendeu. Do outro lado, o Vasco deu a resposta com Ryan e o goleiro salvou Vitória. E aí, o lance que mudou o jogo. Mateuzinho acerta uma cotovelada em Paulinho. O árbitro consulta o VAR e expulsa o meia atacante ainda no primeiro tempo. A partida fica mais tumultuada e o Vasco cresce no jogo. Aos 41 minutos, Lucas Piton cruza da esquerda e Verrete, sempre ele, cabeceia na pequena área para abrir o placar. 1-0 Vasco. Fim do primeiro tempo. Na arquibancada, a torcida rubro-negra refletia a tensão da partida, com os nervos à flor da pele. A situação ficou ainda mais tumultuada quando um torcedor do Vasco foi identificado no meio da torcida do Vitória. Para evitar confronto, ele e a família foram escoltados pela polícia até o setor destinado à torcida cruzmaltina. No segundo tempo, o Vitória volta com mudanças. Na bola parada, aposta certa. Falta cobrada na área. Fabri testa forte, Léo Jardim defende e no rebote Renato Kaiser marca. O VAR valida o gol e o Leão empata no Barradão. E a cena mais marcante da noite foi a virada do Vitória. Com 1 a menos, o Leão mostrou força. Dizem que atacante só estreia quando marca um gol. E no final, o estreante Renato Kaiser foi o nome da partida. Ele marcou o gol do empate, depois, com uma jogada ensaiada, veio a virada. Baralhas cruza na área, Mosquito cabeceia e Kaiser atento completa para fazer 2-1. Até o técnico Thiago Carpini foi comemorar com os jogadores no campo. O resultado é importantíssimo para o Vitória, que levou os 3 pontos que precisava. É a quebra do jejum rubro-negro e dá novo fôlego para o time na temporada. Hoje não faltou nada de alguns pontos que faltaram em outros jogos que nós deixamos o resultado escapar. Então, o mérito não é só a leitura foi boa sim, mas a execução foi muito melhor. Brasil todo. Vamos falar do Vitória, que em off a gente estava na resenha aqui de seleção brasileira ainda, e o rubro-negro, a alegria do torcedor ali no final é aquela alegria de quem tirou assim um peso, que estava empenando o torcedor nas costas. Ontem eu fiz uma participação no nosso painel esportivo da Metrópole e falei de você, lembrei de você, porque nós dois conversamos aqui de Fabri no time. Fabri ajudou muito o Vitória ontem. E o Gustavo Mosquito, que não quer ser mais Mosquito, também ajudou muito. Mas o nome do jogo, quem estreou foi Renato Kaiser. Tá vendo por que a gente cobrava? Porque ele chegou machucado, blá, 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 tititi. Chegou e disse assim, ó, eu tô aqui para ajudar. Vamos torcer para que o Vitória, a partir de agora, cresça no geral. Carpini, você mostrou que você conhece de Vitória. Você mostrou que você é técnico de Vitória, porque já tinha uns e outros aí querendo sua cabeça. Cabeça uma zorra. Tá aí, achou proposta, não saiu. Tá aí comandando o time. Ajeita aquela defesa. Conserta aquele negócio lá que tem uma perebada aí que você precisa passar uma limpa geral. E conserva o time do Vitória se impondo. Claro que pegou o Vasco. Se o Vitória tem 11, era
de 3 para lá, rapaz. O Vasco era tudo que o Vitória precisava para se recuperar. E que bom que se recuperou, porque ficou feia a coisa. Infelizmente, para o talentoso Mateuzinho, bom jogador disciplinado, que não é de dar pancada, foi lá, se perdeu o cotovelo e merecidamente foi expulso. Mas o Vitória não se abateu com isso. Thiago Carpini deixou o esquema tático corretíssimo, mesmo com homem a menos, e uma virada muito legal, quase que histórica, porque se o Vasco fosse um time de melhor qualidade, eu diria histórica. Já viu o Vitória pegar Vasco e enfiar goleada. Esse Vasco de ontem não é esse Vasco que a gente, pela tradição e por tudo que a gente pensa. Agora, problema do Vasco, problema de Pedrinho, que pegou essa casca de banana aí pra ele. Vitória, parabéns! Mostrou sua força, sua raça. Carpini, caminho certo. O Vitória não pode ficar correndo risco de rebaixamento. E quando pegar do top, é pau! É pau. Parabéns, Leão. Parabéns, torcedor. Mais de 15 mil no Barradão que impulsionou o seu time no dia de chuva. Festa rubro-negra e eu tô aqui, ó, para parabenizar e aplaudir. E um jogo, Marinho e telespectadores, que o Vitória mostrou ser propositivo desde o início da partida. Muito propositivo, buscando o gol. E o detalhe que essa expulsão de Mateuzinho, lógico, e influenciou diretamente no resultado da partida, mesmo porque o Vasco acabou crescendo. Agora, em relação a Kaiser, um detalhe que a gente precisa observar, não só o Renato Kaiser, mas o ataque do Esporte Clube Vitória, que em todos os jogos que o Vitória penou, que o Vitória tropeçou, que o Vitória não conseguiu os pontos, não conseguiu a vitória, se observa que oportunidades foram criadas. E aí a bronca do torcedor e a cobrança do torcedor e a esperança depositada em Renato Kaiser é exatamente por isso, porque oportunidades criadas pelo seu setor de meio campo, não que seja um setor fantástico, mas oportunidades são criadas, seja por o Wellington Rato, o próprio Mateuzinho, o Oswaldo, jogadores do setor de meio campo e o Janderson, que tem os seus gols na temporada, mas grandes oportunidades desperdiçadas, como também o Lucas Braga, como o Carlinhos. Então, esse anseio do torcedor, a chegada de um homem que possa aproveitar essas oportunidades. Na primeira partida, aproveitou. Que possa ser assim no decorrer das competições, porque ainda não vejo o Vitória morto, como muita gente fala em relação à Sul-Americana. Lógico, não se classifica de uma forma direta, mas pode buscar essa segunda colocação e em um play-off continuar dentro do campeonato. E a esperança que o Renato Kaiser possa ser realmente esse homem-gol, como tudo indica que será pelo talento, pelo potencial, a gente conhecer já ele, um jogador experiente e bastante rodado no cenário nacional. A gente viu que o Vitória jogou com a menos e muitos jogos acontece de um time ficar com um jogador a mais e não levar vantagem dentro do jogo. A gente está até vendo aí, Zé, a expulsão do Mateuzinho, não teve o que questionar, né? Não. Foi abrir o braço, né, o cotovelo, e a gente viu o seguinte, que o Vitória com menos um multiplicou essa pegada, essa força de vontade para vencer o jogo, porque a tendência do time que está com um a mais, às vezes, também, tem alguns jogadores que falam, não, estou com um a mais, não vou correr. Aí acaba ficando com 1 ou 2 a menos, porque eles acham que está com um jogador a mais dentro do campo que vai facilitar. E acaba ele mesmo dificultando para ele e o time que está com um jogador a menos crescendo. O Vitória demonstrou isso e futebol é desse jeito, né? O jogo passado, nós falamos aqui dos gols perdidos, e entrou um jogador, eu até falei que a questão de ritmo de jogo é você treinar. Eu perguntei até no programa aqui Emílio, se ele estava treinando, se estava machucado, e a resposta foi dada aí, pelo menos dentro do jogo, concluindo com muita felicidade os 2 momentos que ele teve dentro do jogo, e quando consegue marcar, você consegue vencer. Posicionamento, estava no lugar certo. Eu ia falar certa, isso. Né? O faro do centroavante. Exatamente. Né? Claro que está no início, mas quando o cara estreia assim, a confiança vem, né, amigo? Do torcedor, do grupo, de saber, né, que você hoje vai ter uma referência ali que pode resolver. O primeiro gol até mesmo. Os outros jogadores também, né, Ju, que estava perdendo um gol, o cara chegou fazendo, eu vou ficar de lado. Né? O primeiro gol, aquele gol típico do centroavante, que está ali na área esperando e atento para acreditar na jogada, né? Tanto que ele vê ali a sobra, a bola quicando
na sobra e ele vai Agora esse e coloca para as Ô, Ju, redes. esse argentino, Aí, ó. o Vegete, né? Verratti. Rapaz, o cara de cabeça é um negócio absurdo. É. O Lucas Arcanjo, que fez a partida de número 200 dele, parabéns, acho um belo goleiro, ele escorrega um pouquinho o pé esquerdo. Muita gente achou que ele falhou. E realmente era uma bola até, de certo ponto, defensável, só que não deu mais tempo, porque na escorregada dele, pegou no contrapé e o cara cabeceou bem pra caramba. Mas o Vitória teve toda a força do mundo, foi muito unido, brigou e teve alguns perebinhas que não estavam ali para atrapalhar. Se você esperasse ali 2 gols de Carlinhos, ia ser um trabalho retado. Se você procurasse 2 gols de Janderson, ia ser um trabalho da zorra. Que bom que Renato Kaiser chegou e marcou 2 gols. Abre os olhos, Carlinhos! Ô, perebada, viu aí como é que faz? Ficar de pé da área para empurrar a bola. Vocês ficam de blá 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 e tititi na hora de resolver o jogo. Prefere pintar cabelo, prefere não sei o quê, blá blá blá. Vai jogar a bola, rebelo de pereba, senão vocês vão ficar olhando. O Renato Kaiser só, ó, fazendo gol.